Bem, um pouco da história dos glicocorticoides. Aqui nós vemos a figura de dois eminentes pesquisadores que contribuíram e ganharam o Prêmio Nobel pelos trabalhos realizados em prol da medicina e da ciência, que é Philip Henry e Edward Kendall. Então, em 1929, Philip Henry ele observou que uma paciente sua do sexo feminino tinha uma melhora substancial do quadro de artrite crônica quando ocorria a icterícia. E ele observou que a melhora dessa paciente do quadro de artrite era duradoura, em torno de quase 7 meses a 1 ano. Em 1933, ainda continuando o seu trabalho, ele observou que 7 pacientes, também com artrite crônica, agora do sexo masculino, manifestaram a mesma melhora na mesma situação, ou seja, tinham artrite crônica e quando ocorria a manifestação da icterícia, esses pacientes melhoravam por um longo período de tempo. Ele tentou reproduzir o efeito desse quadro administrando sais biliares. Ele pegava pacientes e administrava sais biliares, ou então ele administrava sangue de pacientes com icterícia para ver se os outros pacientes melhoravam. No entanto, os resultados não foram positivos. Em 1938, ele já tinha acumulado em torno de 38 pacientes que obtiveram melhora no quadro da artrite crônica após manifestar a icterícia. Ele achou então que no organismo havia um determinado fator, que ele chamou de fator X, que se manifestava na presença da icterícia, que resolvia o quadro da artrite reumatoide. Ele chamou esse fator de fator X. Observou também que em situações de pós-operatória e a fadiga, na verdade ele observou que no pós-operatório tinha um quadro elevado da atividade da glândula suprarrenal e que a fadiga que ocorria na doença de Addison era a mesma que ocorria na artrite. Então, também trabalhando na mesma época, no mesmo ambiente que ele, estava o Edward Kendall, que trabalhava com suprarrenal e tinha isolado e já tinha feito o isolamento da tirosina. Então eles juntaram as informações e acharam que havia algum fator, alguma substância produzido pela adrenal e que nessas situações era sintetizado e permitia o alívio dos sintomas da artrite reumatoide. Então eles passaram a trabalhar junto e aí eles acabaram isolando em torno de 28 compostos da suprarrenal, testaram esses compostos. Dos compostos que eles isolaram, 4 se mostraram ativos. Um desses compostos, que eles chamavam de composto E, era a hidrocorticosterona. Em 1948, aí eles testaram testou o composto E, viu o efeito. Em 48, ele administrou esse composto no paciente e observou uma substancial melhora.
repetiu isso em mais de 9 pacientes, obteve êxito. Em 1949, então, ele publica o trabalho mostrando que o corticoide, a substância E presente no conteúdo da suprarrenal, era o responsável pelo alívio dos sintomas da artrite. O cortisol, ele é um hormônio produzido no nosso organismo, né? E ele apresenta um ciclo circadiano de produção. Da mesma forma, as substâncias que induzem a secreção e produção dele também apresentam um ciclo circadiano para regular e modular a síntese de corticoide. A síntese de corticoide normalmente é regulada por um hormônio chamado ACTH. Esse hormônio é originário da adenohipófise. E como ocorre a produção e a liberação do ACTH? Bem, todo esse sistema está vinculado ao ciclo de claro e escuro do nosso dia de 24 horas, né? E ao ciclo de sono-vigília. Então, quando a retina é sensibilizada com a luz, ela emite sinais para o hipotálamo, no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Esse núcleo, então, emite projeções para o núcleo parvio-ventricular, fazendo com que ele libere o CRH, o hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio vai ser liberado pelo sistema porta hipofisário, hipotálamo hipofisário, na região anterior da hipófise. E aí o CRH vai estimular as células corticotrópicas a liberar o ACTH da adenohipófise, e esse ACTH então vai ser liberado na circulação e vai atuar em diferentes órgãos do organismo, principalmente na glândula da suprarrenal, produzindo o cortisol. Tá certo? O ACTH, ele promove duas ações a nível de adenohipófise para liberação. Na realidade, assim, o ACTH, ele libera, ele controla, ele modula não só a liberação do ACTH, que estava armazenado, mas também promove a síntese de novo ACTH, através da estimulação da transcrição gênica e a produção do precursor do ACTH, que é o próopio melanocortina, cuja sigla é POMC. E como eu falei no slide anterior, tanto o ACTH quanto o cortisol, eles seguem um ciclo circadiano, ou seja, durante o dia, esses hormônios, eles vão ter uma cinética, uma certa quantidade de hormônio que vai sendo liberado no decorrer do dia, e essa quantidade, uma hora ela é secretada maior quantidade, aí os níveis vão reduzindo, chega num valor mínimo determinado para o organismo, e novamente o organismo volta lentamente a aumentar a liberação da substância. E isso ocorre num período de 24 horas, né? E esse período ele é cíclico, terminou um período, começa tudo novamente. Então, o ciclo do cortisol, normalmente, ele vai ter 10 surtos de secreção de cortisol por dia.
sendo que durante a noite, no período noturno, até umas 4 horas da manhã, é onde nós vamos ter a menor quantidade de cortisol sendo liberado na corrente sanguínea. Em média, os valores começam a aumentar ali por volta das 5, 6 horas da manhã, chegando num pico entre 8 e 9 horas da manhã. Novamente a gente vai ter um pico maior depois na hora do almoço, entre 11 horas, meio-dia. Normalmente a quantidade de cortisol secretada nesse período de 6 às 8 da manhã vai variar de 10 a 15 microgramas por ml de sangue por dia. Isso daí dá em torno de umas 20 miligramas dia de secreção de cortisol. Isso sem estresse. Com estresse em situação pós-cirúrgica, esses valores podem chegar a um aumento de quase 100%. Essa ilustração mostra o processamento da pró-opio-melanocortina, abreviada POMC. Ela está sendo convertida no hormônio adrenocorticotrópico, né, o ACTH. Então, a POMC ela vai sofrer uma ação da enzima chamada serina endoprotease 1, também conhecida como pró-hormônio convertase 1 ou pró-hormônio convertase 3, gerando o beta-LH. Esse daqui sofre ação subsequente das mesmas proteínas e vai formar o ACTH. Aqui embaixo, nesse quadro, para mim aparece verde. Nós temos a sequência de aminoácido do ACTH, tá certo? Então, aqui nos aminoácidos de 6 a 10, que está ressaltado, isso daqui parece ser importante para a atividade esteroidogênica do ACTH. E o 15 ao 18 parece ser importante para a ligação do receptor, a ligação do ACTH ao receptor. Bem, o ACTH produzido e liberado, ele ganha circulação e tem como tecido-alvo a suprarrenal, para estimular a síntese e liberação de cortisol. No próximo slide, nós vamos ver uma divisão morfofuncional da suprarrenal e os locais onde são produzidos os diferentes tipos de hormônio, mineralocorticoide, glicocorticoide e alguns andrógenos. Próximo slide. Bem, essa ilustração mostra a divisão anatofuncional e morfológica do córtex da suprarrenal. O córtex está dividido em 3 zonas, uma mais externa, uma interna e uma intermediária. A mais interna, denominada de zona glomerulosa, responsável pela síntese de aldosterona. A zona intermediária e fasciculada é o que nos interessa, que vai ser responsável pela síntese de cortisol. E a medula
que vai ser responsável pela síntese da desidroepiandrosterona. Aqui em vermelho nós temos as enzimas que vão fazer parte da reação de produção dessas substâncias. Então nós temos a citocromo P450-17, também chamada de 17-alfa-hidroxilase, que participa da produção do cortisol e do DHEA, e a 11-beta-hidroxilase, que participa na produção do cortisol. Então, na produção de cortisol, nós temos as enzimas citocromo P450 11B1, que é a 11-beta-hidroxilase, e a 17-alfa-hidroxilase, que é a citocromo P450 17, né? Então o cortisol vai ser produzido. Nessa figura nós vemos a biossíntese do corticoide. O corticoide, ou o cortisol, ele vai ser produzido a partir do colesterol. Esse colesterol vai ser captado do colesterol do sangue através das lipoproteínas de baixa e alta densidade. Esse colesterol ele tem essa estrutura aqui, 3 anéis hexano, 1 pentano. Esse é o esqueleto básico, denominado de ciclo peridofenantreno. Então, colesterol sofre ação da citocromo 11A1, que é a 11-beta-hidroxilase, e aí posteriormente sofre uma série de reações, né, mediada pela citocromo 17-alfa-hidroxilase e pela 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, 3-beta-HSD. E aí vai ser convertido em 2 compostos intermediários, que é a progesterona, caso a pregnenolona sofra ação da 3-beta-HSD, ou na 17-alfa-hidroxipregnenolona, se for metabolizado pela citocromo 17. Essas 2 substâncias, progesterona e a pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, vão sofrer ação. A pregnenolona sofre ação da 3-beta hidroxiesteroide desidrogenase e forma o composto 17-hidroxiprogesterona. Então, tanto a progesterona quanto a hidroxipregnenolona vão sofrer ações de enzimas, convertendo na 17-hidroxiprogesterona. A 17-hidroxiprogesterona, então, sofre ação da citocromo P21, que é a esteroide 21-hidroxilase. E, posteriormente, sofre ação da 11-beta-hidroxilase, dando origem ao cortisol. Então, o cortisol, ele é oriundo do colesterol, né? A progesterona pode ser convertida em cortisol na medida em que ela sofre ação da citocromo P17 e se transforma no intermediário, que parece comum da via, a 17-alfa-hidroxiprogesterona. Normalmente o ACTH estimula a síntese e liberação desse hormônio através da sua interação com o receptor MC2R. Esse receptor é um receptor de superfamília, de receptores da superfamília acoplado à proteína G,
Então ele vai ativar a proteína GS, que ativa a adenilato ciclase, aumenta o AMP cíclico e ativa a proteína quinase A. Essa fase, a fase de síntese do corticoide, do cortisol, normalmente ela está caracterizada em duas fases. Uma fase que é a captação do colesterol para dentro da matriz mitocondrial para a síntese do cortisol, né? E uma segunda, essa parte é uma parte mais rápida, é o início mais rápido, coisa de minutos, segundos. E a fase crônica, que demora algumas horas ou dias, né? E é a transcrição, começa a ser feita a transcrição aumentada das enzimas que participam. Após o cortisol ser liberado no sangue, ele vai circular na forma livre, em torno de uns 5 a 10%, que é o cortisol plasmático, que vai se difundir e produzir o efeito. Uma parte vai se ligar a duas proteínas específicas. Uma percentagem se liga à albumina, que é considerada uma proteína de baixa afinidade, mas de alta capacidade, principalmente quando a taxa de secreção de cortisol é alta, né? Então o cortisol se liga em torno de 5% à albumina, mas nas taxas de secreção fisiológica normal, o cortisol acaba se ligando a uma proteína específica chamada de transcortina, ou proteína de ligação do cortisol, também conhecida como a proteína de baixa, de baixa capacidade. Em torno de 70% do cortisol que é liberado na circulação vai ser transportado no sangue através da ligação com a transcortina. Então, situações que aumentem a concentração dessa transcortina resulta numa diminuição da concentração terapêutica de cortisol livre. Situações onde a gente tem baixas concentrações dessa CBG, a gente vai ter um aumento da concentração de cortisol livre. Essa ilustração, ela vai resumir o que a gente falou até agora, né? Então é um resumo do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, né? Então o hipotálamo, quando é ativado através de luz, estresse, né? Ele vai liberar o hormônio corticotrópico. Esse hormônio vai estimular a adenohipófise a produzir e a secretar ACTH no organismo. O ACTH vai atuar no córtex da suprarrenal, nas células presentes na zona fasciculada e reticular, estimulando a produção e liberação do cortisol. Na medida que a concentração de cortisol aumenta, o próprio cortisol promove a inibição da liberação de ACTH na adenohipófise e atua no hipotálamo, inibindo a liberação do hormônio CRH. Além da luminosidade e estresse, esse slide mostra que outras substâncias vão atuar, estimulando o hipotálamo a secretar CRH e, por consequência, aumentar os níveis de cortisol. Então, na parte superior, vocês vão observar que nós vamos ter acetilcolina, serotonina e noradrenalina.
promovendo a estimulação da secreção de CRH. E nós vamos ter o GABA e o NO inibindo a liberação de CRH. Então, GABA e NO promove a inibição e a redução da concentração plasmática de cortisol. O cortisol, nesse esquema, está sendo mostrado que o cortisol vai possuir uma ação inibitória sobre o sistema imune, modulando as respostas de linfócitos, macrófagos, monócitos e neutrófilos. Consequentemente, promovendo a redução da liberação de mediadores de processos inflamatórios. Agora, no processo inflamatório, nós vamos ter que IL-1, IL-2, IL-6 e TNF promovem uma estimulação da secreção do CRH e do ACTH para que indiretamente promova a liberação de cortisol para a resolução do processo inflamatório, seja ele um processo inflamatório agudo, uma resposta imunológica inata, ou uma resposta imunológica adaptativa, uma resposta inflamatória crônica. Então, o objetivo é a resolução do processo e a regeneração do tecido de forma que volte a funcionar normalmente. O cortisol é produzido, liberado na circulação, liga-se a diferentes proteínas para ser transportada por todo o nosso organismo. As proteínas responsáveis pelo transporte do cortisol, como nós vimos anteriormente, transcortina e albumina. Uma parte do cortisol é transportado, está na circulação, vai ser levado para os tecidos, ele vai estar na forma livre, ele vai estar não associado nem à albumina, nem à transcortina, vai estar livre no sangue. É essa forma que vai ser responsável por, nos tecidos, interagir com os receptores e promover o efeito fisiológico do cortisol endógeno. Mas como esse cortisol produz o seu efeito? Vai interagir com que tipo de receptor? Quais são as modificações moleculares que ocorrem no interior da célula que vão desencadear, que vão culminar nos efeitos fisiológicos desejados e mediados pelo cortisol? Nós então vamos ver agora o mecanismo de ação do cortisol. Bem, agora a gente vai falar nesse slide e no próximo, vocês verão alguns exemplos de polimorfismo relacionado ao receptor. Bem, aqui nós vemos uma representação esquemática do receptor de corticoide do isoforma alfa, né? Então a região, o receptor, ela é uma proteína, é um fator de transcrição ativado por ligante, e ela é composta da seguinte região. Ela tem o domínio NTD na região amino terminal, que é o domínio de transativação. Na região AF1, dentro do domínio do NTD, aqui
essa região vai ter a função de ativação transcricional independente da presença do glicocorticoide. Essa região interage com fatores gerais de transcrição e com várias proteínas coativadoras. Parecem ter a participação no processo de transcrição, na repressão da transcrição induzida pelo receptor do glicocorticoide. Nós vamos ter uma região de ligação do DNA, que está aqui representado em verde, chamado de DBD. Na região carboxy terminal, aqui em azul claro, nós temos dentro dela o domínio de ligação ao ligante, LBD. A região AF2, que é essa região aqui toda, interage com os fatores gerais de transcrição e com algumas proteínas coativadoras. Bem, o cortisol, ele pode produzir os seus efeitos de uma forma rápida, né, que leva alguns segundos, minutos e até uma hora, e produz também efeitos que levam algumas horas e dias, um pouco mais de tempo. Tá certo? Então, o cortisol, a classificação do mecanismo de ação deles pode ser de duas formas. Uma que é denominada não genômica e a outra que é denominada de genômica. Então, a genômica seria a forma clássica e canônica dos mecanismos de ação, do mecanismo de ação do glicocorticoide, que vai gerar os efeitos. É mais estudada, é bem conhecida, ainda não está completamente elucidada, mas está bem conhecida. Então, nós vamos ter dois tipos de mecanismo de ação, um não genômico e o outro genômico. No não genômico, ainda se sabe muito pouco a respeito dele, mas existe a possibilidade de o glicocorticoide, depois de ter interagido com o seu receptor, e agora houve a dissociação das proteínas sensíveis ao choque e as imunofilina, o receptor e o glicocorticoide eles estão hiperfosforilados, eles podem se ligar a fatores de transcrição como o NF, K-beta e AP1, impedindo que eles codifiquem proteínas pró-inflamatórias. A outra possibilidade é esse cortisol, juntamente com o receptor, atuar em mecanismos ligados à membrana plasmática e gerar uma transdução de sinal. Já o efeito genômico vai ocorrer quando o glicocorticoide ligado ao seu receptor é transportado para dentro do núcleo. E aí o glicocorticoide e o receptor na forma de dímeros, eles podem ligar-se ao elemento responsivo do glicocorticoide presente na molécula
de DNA e promover um efeito positivo, uma ativação da transcrição de proteínas. Esse exemplo vocês podem observar aqui na primeira figura dentro do núcleo, que é o Simple GRE, onde a interação do glicocorticoide com os elementos responsivos do gene leva à síntese de algumas proteínas, algumas delas anti-inflamatórias, anexina 1 e tristretapolina, TTP. Então, tristretapolina. Prestar atenção nesse nome aqui, tá? Então, nessa primeira etapa, nós temos a ativação da transcrição gênica. Bem, ainda no efeito genômico, ele pode se ligar a um elemento GRE negativo, que vai promover a inibição da transcrição, da ativação da transcrição do gene, inibindo a síntese proteica. E aí nós temos aqui a inibição do fator TSLP e da proteína beta-arrestina 2. Tá certo? Então, repetindo os dois efeitos genômicos. O primeiro, ele liga ao GRE positivo, a um promotor, levando à ativação da transcrição gênica e síntese de algumas proteínas. No segundo, a gente vai ter a ligação do glicocorticoide a um GRE negativo, que seria um repressor, impedindo a síntese da proteína. Tá certo? Então, esses dois mecanismos, um leva à ativação e um leva à repressão. Seriam mecanismos diretos genômicos. Tá certo? Agora, também como mecanismo de ação e responsável pelo efeito genômico do glicocorticoide, nós temos o terceiro exemplo, que aqui é chamado de tethrin, em que o receptor GR ligado ao cortisol, também na forma de dímeros, vai promover, é uma ligação fraca, né? Vai promover, ele não se liga direto ao DNA, mas ele vai se ligar aos fatores de transcrição que estão ligados nos sítios promotores do DNA e que, teoricamente, a ligação desses fatores de transcrição levariam à síntese proteica. O corticoide, junto com seu receptor, ao ligar nesses fatores de transcrição que promoveriam a síntese proteica, eles agora, com a ligação do corticoide, esses fatores eles são inibidos. Então, ocorre a inibição da transcrição proteica que seria ativada pelos fatores de transcrição. Tá? E aqui nós temos exemplo de algumas proteínas que são inibidas por esse sistema, a osteocalcina e a interleucina 1 beta. E uma terceira forma, né, em que a gente teria o DNA, o fator de transcrição ligado, né, e aí o corticoide se ligando ao DNA junto com o fator de transcrição e aí podendo promover ou a inibição ou a transcrição da proteína.
Então, esse fator aqui, o tethrin, ele é um mecanismo indireto, tá certo? Então, é um mecanismo genômico indireto, tá certo? Bem, esses mecanismos em que nós temos a síntese de uma proteína, nós chamamos eles de transativação. Nesses aqui, em que nós temos a repressão do processo proteico, nós chamamos de transrepressão. Então aqui nós teríamos uma transativação ou uma transrepressão. Bem, a transativação vai ser responsável pela síntese de proteínas que vão desencadear os efeitos metabólicos do corticoide, né? Estimula, por exemplo, o aumento de enzimas que participam na quebra do glicogênio, da quebra da glicose, que é fosfenol pirivato carboxinase, promove a síntese de proteínas que participam na quebra de ácidos graxos, mas aqui também a transativação vai ser a responsável pela geração dos efeitos colaterais, que é a hiperglicemia, a osteoporose, tá certo? Bem, a literatura tem mostrado que a transrepressão seria uma das formas pela qual os corticoides podem promover a inibição da síntese de mediadores inflamatórios, não só pelo processo de ligação direta no DNA, mas também através desse espaço aqui, onde ocorre a ligação do glicocorticoide com o fator de transcrição que já está ligado no DNA. Ou então se ligando aos fatores de transcrição antes que eles atuem na fita de DNA e promova a transcrição gênica. Então, esse mecanismo de transexpressão, só ele já seria suficiente para inibir a resposta imunológica inflamatória. A partir dessa hipótese, desse conceito, surge o conceito e a pesquisa dos anti-inflamatórios está sendo direcionada nesse sentido, de buscar substâncias que vão atuar nesse mecanismo genômico de transrepressão ou cisrepressão, em que nós vamos ter substâncias que seriam agonistas do GR, e aí no caso ligariam em GRE negativos ou opressores, né, impedindo a síntese de proteínas pró-inflamatórias. Aí nesse caso nós estaríamos falando do que eles chamam de agonistas dos receptores GR-alfa, representado pela sigla SGR.
S minúsculo, segras, ou moduladores seletivos, tanto do processo da ligação do GRE negativo, quanto do mecanismo onde o corticoide atua inibindo o fator de transcrição, seja ele já vinculado ao DNA ou seja ele ainda presente ou no núcleo ou no citoplasma, né? Impedindo que ele desencadeie a cascata da transcrição. Nesse caso, essas substâncias seriam denominadas de moduladores seletivos, que é representado pela sigla SEGRM, S minúsculo no final, SEGRAMS. Aqui nessa ilustração nós temos o exemplo, uma coisa que acontece a nível do sistema nervoso central, é um modelo de sinalização rápida do glicocorticoide em células neuroendócrinas do hipotálamo, onde o cortisol interage com um receptor de glicocorticoide presente na membrana e ativa uma cascata de sinalização através da ativação de uma proteína G que leva à síntese de endocannabinoides. Seria um exemplo de um efeito não genômico mediado pelo cortisol. Agora vamos falar rapidamente sobre os efeitos fisiológicos. Bem, os efeitos fisiológicos da produção do cortisol, o cortisol ele tem a finalidade de controlar a hipoglicemia, que vai ocorrer no período noturno, principalmente próximo ao amanhecer, né, no período de 1 às 4 da manhã, entre 1, 4, 5 horas da manhã. Além disso, ele também ele participa de forma integrada no mecanismo de fuga e luta. Então, ele atua de forma sincronizada com os hormônios noradrenalina e adrenalina. Ele mobiliza a resposta do corpo para uma situação de fuga ou luta, né? Então, controla a glicemia para essa situação de reação imediata. Os efeitos são, né, no fígado, aumento da glicogenólise e aumento da gliconeogênese. Na musculatura esquelética, aumento da proteólise, diminuição de síntese de proteína, aumento da glicogenólise, redução da captação pelos tecidos periféricos de glicose através da redução da expressão dos receptores GLUT4. No tecido adiposo, aumenta a lipólise e reduz a captação de glicose também pelos receptores GLUT4. E aumenta, no caso, a captação do músculo, né, por receptores GLUT4. Em uma situação não fisiológica em que você mantenha níveis elevados de corticoides por um período relativamente longo de tempo, de cortisol, né, por um longo período de tempo, nós vamos ter esses efeitos aqui. Que aí você vai ter um aumento na síntese hepática de glicogênio, um aumento da proteólise, né? Então, um aumento do consumo de um efeito catabólico, um aumento
degradação de proteína, né, de musculatura. Então a pessoa aparece com as extremidades, a musculatura da perna e dos braços atrofiados, a redução de lipólise, o aumento da síntese de triglicerídeos, o aumento da relação da insulina e glucagon, um aumento na resistência dos tecidos à ação da insulina, já que ocorre redução da captação de glicose. E aí o tecido, como não consegue captar glicose, estimula mais síntese de insulina e mais liberação. Esses efeitos normalmente são observados no paciente com a doença de Cushing. Bem, os glicocorticoides, nesta apresentação, esse diapositivo ele mostra os representantes do grupo dos corticoides sintéticos. Então nós vamos ter a hidrocortisona, a prednisona, a prednisolona, a metilprednisona, a betametasona, a dexametasona. Temos do lado esquerdo triamcinolona, o deflazocorte, a mometasona, a beclometasona, flunizolida, a budesonida e a fluticasona. Aqui também nós vemos as vias de administração desses compostos. Então, o corticoide ele pode ser administrado em diferentes vias. Ele pode ser administrado por via intravenosa, ele pode ser administrado por via muscular, ele pode ser administrado topicamente, sob a pele, né? Ou aplicado na conjuntiva ocular, pode ser aplicado intraarticular, pode ser administrado por via oral, pode ser administrado por via inalatória. Relação, estrutura e atividade dos glicocorticoides. Nós vamos falar agora sobre a relação estrutura-atividade dos corticoides sintéticos. No lado esquerdo, nós temos a estrutura da corticosterona. Do lado direito, no canto superior, nós temos a estrutura da corticosterona e marcado com retângulo cinza, azul, meio cinza, meio azul, nós temos as alterações que comumente foram realizadas na estrutura básica do corticoide, a fim de aumentar a atividade anti-inflamatória, diminuir a atividade mineralocorticoide e ou aumentar a potência anti-inflamatória do corticoide. Então, em linhas gerais, existem algumas características básicas que todo corticoide vai possuir. Todos eles possuem quatro anéis, A, B, C e D, 3 hexanos e 1 pentano, tá certo? Todos eles possuem a dupla ligação entre o 4 e o 5, entre os carbonos 4 e 5. Todos eles vão possuir um grupamento cetona no carbono 3 do anel A. E a dupla ligação também é no anel A. Então, resumindo,
Todos eles possuem esse esqueleto básico aqui, que é chamado de ciclo peridofenantreno, ou seja, são 3 anéis hexanos, A, B, C, e um anel pentano. Todos eles vão possuir uma ligação dupla, todos eles vão possuir no anel A, todos eles vão possuir também no anel A um grupamento cetônico. A partir de agora a gente vai falar cada uma das alterações que estão sendo marcadas na figura. Bem, a relação estrutura-atividade. Substituição no anel A. Então, a presença de uma dupla ligação nos carbonos 1 e 2 aumenta a atividade glicocorticoide e anti-inflamatória. Então, aqui no lado esquerdo, nós temos como exemplo a prednisolona. Aqui, marcado em um círculo azul claro, nós temos o carbono 1 e 2, a presença de uma dupla ligação. Então, isso favorece a atividade glicocorticoide e anti-inflamatória do corticoide sintético. Exemplo de substâncias que possuem essa modificação: a prednisona, prednisolona, metil. No anel B, a presença de um flúor na posição no carbono 9, na posição alfa, vai atribuir atividade glicocorticoide e mineralocorticoide no composto. Nessa ilustração, nós vamos falar sobre as alterações no anel C. Então, aqui, a presença de um grupo hidroxila. Um grupo hidroxila, anel C, um grupo hidroxila. No carbono 11, vai ser essencial para a atividade glicocorticoide e anti-inflamatória, mas não é essencial para a atividade mineralocorticoide. Como exemplo, nós vamos ter aqui a prednisolona e a betametasona e a dexametasona. No caso da betametasona e da dexametasona, além da presença da hidroxila no anel C, agora nós temos a reunião das alterações dos 2 slides anteriores. Então, nós temos aqui uma dupla ligação, né, no carbono 1 e 2, no anel A. A presença de um flúor no carbono 9, posição alfa. Presença de hidroxila no carbono 11. Isso confere a essas substâncias ação glicocorticoide anti-inflamatória e mineralocorticoide. Agora, no anel D, eu já estou adiantando o próximo slide. No anel D, a presença desse grupamento metil mostrou que ocorre uma diminuição da atividade mineralocorticoide desses compostos. Então, a betametasona e a dexametasona vão possuir uma menor atividade de reter
líquidos no organismo. Então agora nós vamos analisar as alterações realizadas no anel D. Então, no anel D, como eu falei anteriormente, a adição de um radical metil no carbono 16 vai eliminar a atividade mineralocorticoide. Além disso, a presença no carbono 17 de 2 carbonos confere atividade glicocorticoide, quer dizer, direciona mais para a atividade glicocorticoide do composto, assim como a presença de um grupo metil nos carbonos 18 e... Esse slide aqui é ilustrativo, né? Mostra a estrutura básica da hidrocortisona, com o esqueleto cicloperido-fenantreno e os demais corticosteroides. Classificação dos corticoides. Aqui nós vemos uma tabela com os principais glicocorticoides que são utilizados de forma geral, tópica, intramuscular, intravenosa, tá certo? E uma forma de classificação desses corticoides. Essa classificação mostrada nessa tabela, vocês vão encontrar em diversas literaturas, em diferentes tipos de livros. É uma classificação canônica, né? uma classificação tradicional dos glicocorticoides. Então, os glicocorticoides, eles podem ser classificados com relação à sua potência de glicocorticoide ou mineralocorticoide, sendo que o padrão vai ser a hidrocortisona. O valor de referência vai ser 1. A cortisona, com relação à potência glicocorticoide, vai ser 0,8. A prednisona vai ser 4. Vamos aqui para baixo, a dexametasona, né, a potência glicocorticoide dela vai equivaler de 25 a 50 em relação à hidrocortisona, tá certo? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma dose de hidrocortisona de 20 miligramas e preciso fazer uma substituição para metilprednisona, que está aqui, ó, metilprednisona, eu venho aqui, eu quero saber a potência, quanto de dose que eu vou usar. Então, a metilprednisona vai ser 5 vezes mais potente que a hidrocortisona na ação glicocorticoide. Então, eu divido 20 mg por 5, eu vou ter 4 mg. Tá certo? Uma outra classificação também vai ser com relação à atividade mineralocorticoide, que nós vemos aqui na coluna, na quarta coluna. Então, por exemplo, a beta-metasona, que nós vimos lá atrás na relação estrutura-atividade, é 0 de atividade mineralocorticoide. A dexametasona, 0 de atividade mineralocorticoide, né? Já a cortisona tem 0,6 de atividade mineralocorticoide. Um outro modelo clássico e tradicional de classificar vai ser com relação à ação do corticoide, que pode ser classificada em ação curta, intermediária e prolongada. Então, de ação curta, duração de ação de 8 a 12 horas. A intermediária, de 18 a 36. E de ação prolongada, de 36 a 54 horas. Aqui é uma tabela, também mostra a classificação com relação
a atividade mineralocorticoide e a atividade inflamatória. Alguns valores aqui são um pouco diferentes da tabela anterior, né? Por exemplo, a hidrocortisona aqui está com um valor equivalente a 1, na tabela anterior 0,6. Aqui, onde está atribuída a minha vida, seria a classificação em ação curta, média, ação intermediária, ação longa, né? Aqui embaixo, na primeira coluna, nós temos corticoides que possuem uma forte ação mineralocorticoide, retentora de sal e água, que é a fludrocortisona, 250. Uma outra forma de classificar os corticoides, e aí vai depender da área, é em baixa potência, média potência e alta potência. Essa classificação aqui eu encontrei numa literatura de dermatologia. Tá certo? Aqui também a título de ilustração. É uma outra forma de classificação com relação à potência. Então, 1, fraca potência, 2, moderada potência, 3, potente, 4, muito potente. Bem, a farmacocinética dos córticos esteroides de uma forma geral. Diferentes formulações, né? Então, os corticosteroides, eles são são utilizados nas mais variadas especialidades clínicas dentro da medicina e na área da saúde de uma forma geral. Então, eles podem ser administrados por via oral, por via intravenosa, por via intramuscular, através da conjuntiva ocular, por via inalatória. Por ser uma droga, uma substância muito lipossolúvel, é uma substância que tem uma facilidade de penetração nos tecidos e no local de interação do receptor muito grande. Então, são substâncias que têm uma alta biodisponibilidade. Normalmente, quando administrado pela via oral, a absorção pode ocorrer no jejum, alcançando um pico entre 30 a 90 minutos após a administração. Lembrando que a administração por via intravenosa, não se fala em absorção. A substância é aplicada imediatamente no sangue, né, na circulação. Então o efeito é praticamente imediato, 1, 2, 3 minutos. Transporte na circulação. Esses medicamentos, como são corticoides, são transportados no sangue, associados à proteína plasmática, que nós vimos anteriormente, a proteína de ligação aos corticoides, né, a transcortina, o CBG, e se associam também à albumina. Bem, as doses dos corticoides. A dose baixa, até 7,5 miligramas por dia de prednisona. Uma dose usa como padrão a prednisona. A dose intermediária, até 30 miligramas dias de prednisona. Uma dose considerada alta, até 100 miligramas dia de prednisona. E muito alta, valores acima disso. A pulsoterapia. A pulsoterapia, ela se refere ao uso de doses extremamente altas, acima de 250 mg dia, de prednisona ou metilprednisona.
ou 15 a 20 miligramas por quilograma dia, chegando ao máximo de 1 grama por dia, administrado por via intravenosa por curtos períodos de tempo, de 2 a 5 dias. O efeito anti-inflamatório normalmente é observado com doses de 0,5 miligrama por quilograma dia de prednisona. Doses mais altas, como 1 a 2 miligramas por quilograma dia, o objetivo é a imunossupressão. E qual o melhor horário de administração? Bem, sempre consultar o médico. Mas, de forma geral, o que eu encontrei na literatura é que o uso normalmente é pela manhã, junto com o pico do corticoide fisiológico, para evitar a supressão do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise suprarrenal. Agora nós vamos ver alguns aspectos dos corticoides inalatórios. Lembrando que a estrutura é semelhante. Aqui nós estamos vendo os corticoides que são sintéticos, todos são sintéticos, né? E eles são utilizados no tratamento de asma e rinite e DPOC também. Então nós temos os representantes budenosida, o dipropionato de beclometasona. Beclometasona foi o primeiro corticoide inalatório a ser comercializado a partir de 1972. O acetonido de triamcinolona, a flunizolida, o fluorato de fluticasona, o fluorato de mometasona, o propionato de fluticasona e a ciclesonida, tá certo? A ciclesonida, ela é uma prodroga, ela vai ser convertida pelas esterases do pulmão no seu metabólito ativo, que é a desisobutiril ciclesonida. Então, repetindo, a ciclesonida é uma prodroga. Ela vai ser convertida em torno de 90% pelas esterases pulmonares no seu metabólito ativo, que é a desisobutiril ciclesonida. Além da ciclesonida, o dipropionato de beclometasona, aqui em cima, também é uma prodroga. Ela também vai ser convertida pelas esterases pulmonares no seu metabólito ativo, que é denominado de beclometasona 17-monopropionato. Então, prodrogas, nós vamos ter a beclometasona e a ciclesonida. Bem, nós agora vamos falar sobre a relação estrutura-atividade dos glicorticoides inalatórios. Vimos lá atrás a relação estrutura-atividade dos glicocorticoides canônicos, tradicionais, clássicos. Agora vão ser os glicocorticoides inalatórios utilizados no tratamento da asma, DPOC e rinite. Basicamente é a mesma coisa. Se vocês olharem ali, nós vamos ter... chamo a atenção de vocês para olharem aqui no canto superior esquerdo. Nós temos a estrutura da hidrocortisona. Então, ali está apresentado o esqueleto básico do corticoide, que é o anel cicloperidofenantreno, composto de 3 anéis hexano e 1 anel pentano, num total de 17 carbonos.
uma ligação dupla no anel A e um grupamento cetônico também no anel A, no carbono 3. Isso é a estrutura básica. Além disso, além dos 17, nós vamos ter mais 3 carbono. Então, o total de carbono da estrutura dá 21 átomos de carbono, praticamente. Fazendo um resumo de uma forma geral do que nós vimos lá atrás, então nós vamos ter que acompanha com atenção. Qualquer dúvida, retorna lá atrás. Ou procura. Isso que eu vou falar tem em qualquer livro de farmacologia. Resumindo, então, agora eu quero que vocês comecem a olhar a estrutura. As estruturas que compõem os corticoides inalatórios e da hidrocortisona clássica. Nós vamos ter ali a hidroxila no carbono 11, né? 2 carbonos no carbono 17, um metil no carbono 18 e 19, a presença de uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2, a presença de um grupamento metil no carbono 6 ou 16, a posição alfa da hidroxila num carbono 17 do anel D, vai conferir a esses compostos a atividade glicocorticoide, que é ação anti-inflamatória, principalmente. Perdão. Além do que eu falei anteriormente, que vale para os outros, né? Para todos eles, agora também nós temos a presença de halogênio, tanto na posição 6 quanto na 9, além de reduzir a atividade mineralocorticoide, confere melhor potência glicocorticoide e maior estabilidade contra a metabolização dessas substâncias. Além disso, né, a presença de grandes grupamentos lipofílicos na posição 16-alfa, 17-alfa ou 21, no carbono 21, na posição alfa, vão aumentar a afinidade desses compostos por se ligar, ou melhor, para se ligar ao receptor glicocorticoide. Farmacocinética dos corticoides inalatórios. A absorção do corticoide inalatório é bem complexo. Primeiro, porque conta com a participação do paciente. Então, o paciente ele tem que estar adaptado ao dispositivo de entrega, ao dispositivo inalatório. 2, o paciente tem que empregar a técnica correta de inalação. Além disso, né, as partículas elas têm um tamanho adequado, elas têm que ter um tamanho adequado para que ocorra a absorção de forma completa. Os dispositivos atualmente empregados, eles acabam promovendo uma entrega a nível pulmonar em torno de chegando a quase 60% de depósito pulmonar, né? Então, feito o processo de inalação, em torno de 60% vai chegar ao pulmão. Chegando ao pulmão, essa substância vai ser absorvida, vai interagir com os receptores, vai promover o efeito anti-inflamatório, mas também vai ser absorvido, vai cair na circulação e vai ser distribuído para o corpo inteiro. Além disso, uma percentagem substancial fica na orofaringe, na boca, e vai ser deglutido. E também vai promover efeito local ali na boca e na orofaringe. Essa percentagem deglutida, ela vai sofrer o efeito de primeira passagem. E o que não foi metabolizado ganha circulação
e vai ser distribuído para todo o corpo também. Então, a biodisponibilidade sistêmica vai ser a soma do medicamento que foi absorvido a nível de pulmão e do que foi absorvido pelo trato gastrointestinal, desculpa, e que passou pelo efeito de primeira passagem. Além disso, o material que vai ser inalado, ele vai passar, ele tem que ter, isso já está pronto, né? Tem os dados na literatura, que é entregue pela indústria farmacêutica. Então, o medicamento ele vai ter que ter uma lipossolubilidade adequada, além de uma solubilidade adequada, de forma que ele possa ser absorvido o mais rápido possível e interagir com os receptores, né? Uma substância muito lipossolúvel vai ser absorvido rapidamente, vai ser absorvido, não, ela vai interagir com, ela pode ser absorvida rapidamente na medida em que atravessa as membranas. Vai interagir com o receptor e vai levar mais tempo gerando seu efeito. Em compensação, na via respiratória existe aquela camada de muco e tem uma camada líquida. E uma substância muito lipossolúvel, ela não vai conseguir se dissolver de forma adequada nessa camada. E aí vai estar sujeita ao efeito do clearance mucociliar. Então, esse clearance mucociliar vai se somar ao efeito de primeira passagem. Então, a quantidade de substância que chega no pulmão é a quantidade de substância que, primeiro, passou pelo procedimento adequado do paciente. 2, passou pelo clearance mucociliar, passou pelo clearance dos macrófagos a nível de tecido pulmonar. E aí vai interagir com os receptores e produzir o efeito. Tá certo? Então, assim, é uma mecânica bem complexa, não é simples. A literatura fornece uma ordem de solubilidade, né, do maior para o menor. Então, a ordem apontada pela literatura é: a mometazona é mais solúvel do que a ciclozonida, depois fluticasona, beclometasona, budesonida, triamcinolona. Na realidade, é a velocidade, só para vocês terem uma ideia. Então, né, a fluticasona ela pode levar até 8 horas para se dissolver nessa camada de muco. Já a beclometasona, ela pode chegar com os novos dispositivos de entrega, ela pode chegar numa velocidade de dissolução de em torno de 2 minutos. Quer dizer, muito mais rápido ela se dissolve. Então, se ela se dissolve, ela se distribui de forma igual pela superfície e vai ser mais rapidamente absorvida. Tá certo? A ordem de retenção a nível pulmonar, de acordo com a lipossolubilidade, é a seguinte: a fluticasona, fluorato, depois a mometazona, seguido da fluticasona, propionato, depois a triamcinolona, em seguida a budesonida, depois a desisociclezonida, a flunizolida e por último a beclometasona. Com relação ao efeito de primeira passagem pelo fígado das substâncias que foram deglutidas, nós vamos ter a seguinte ordem: que sofrem alta metabolização hepática quando são absorvidas: a fluticasona furoato, a fluticasona propionato, a mometazona e a ciclezonida, que sofrem baixa metabolização: a budesonida, a flunizolida, o triamcinolona e a beclometasona. E aí,
nós vamos analisar o seguinte, olha, a substância que é deglutida e passa pelo fígado sofre o efeito de primeira passagem. A parte que não é metabolizada, é entregue livre na circulação, essa substância vai estar produzindo o efeito sistêmico, né? E vai estar retornando ao pulmão também para produzir o efeito. Então, substâncias que são deglutidas, mas têm um maior efeito de primeira passagem, elas vão ser bem interessantes no emprego do medicamento, porque a chance, como elas são muito metabolizadas, normalmente vai ocorrer o quê? A liberação de metabólitos inativos. Então, o número de metabólitos, um número de substâncias ativas que podem estar interagindo com outros receptores, além daqueles que nos interessam, que é o do pulmão, e aí, consequentemente, produzir efeito colateral ou um efeito não desejado, vai ser muito menor. Além de todos os fatores e características que nós vimos anteriormente que podem influenciar na eficácia do efeito dos glicorticoides inalatórios, uma outra questão é a afinidade de ligação do princípio ativo ao receptor do glicocorticoide. Então, eu estou mostrando aqui para vocês os valores de afinidade de ligação ao receptor glicocorticoide dos corticoides inalatórios disponíveis atualmente no mercado, tendo como padrão, no valor de 100, a dexametasona. Então, nós temos aqui, o maior, a fluticasona, com 2.989, seguido da mometasona de 2.100, depois o princípio ativo da beclometasona com 1.345, seguido do princípio ativo da ciclesonida, 1.212, logo depois a budesonida com 935, triamcinolona 233, funizolida com 190. Aqui embaixo nós temos a retenção pulmonar desses medicamentos inalatórios e que eu falei anteriormente, baseado na lipossolubilidade deles. Então, fluticasona, mometasona, triamcinolona, budenosida, o princípio ativo da ciclesonida, flunizolida, a beclometasona, por último, monopropionato. Nessa apresentação, nessa ilustração, nós temos um resumo das características farmacocinéticas dos corticoides inalatórios que eu falei anteriormente, nos dois outros slides, né? Então, nós temos aqui o resumo deles. Então, nós vamos ter aqui na primeira coluna a disponibilidade oral sistêmica. Eu vou chamar a atenção para a ciclesonida, que tem uma baixa disponibilidade oral sistêmica, ou seja, aquilo que vai chegar na circulação de forma ativa, né? Extremamente baixo, menos de 1%. Então, chances de efeitos adversos gerais sistêmicos é muito pequena. Uma grande deposição pulmonar, então vamos ter uma grande quantidade de princípio ativo chegando aos receptores, produzindo de forma rápida e efetiva o efeito. Uma fração livre no plasma com menos de 1%. E a meia-vida de eliminação aqui em torno de 3 horas. Ou seja, é uma droga que tem a possibilidade de gerar baixo efeito colateral, porque tem uma baixa disponibilidade oral, uma duração de ação relativamente razoável, né, de 3 horas, então não perdura muito tempo, e uma deposição pulmonar grande, que vai produzir um bom efeito. Bem, chegamos ao mecanismo.
Bem, aqui é uma apresentação, um slide, um exemplo, uma ilustração que mostra um mecanismo geral de ação dos corticoides, de uma forma geral, e dos corticoides inalatórios, de tudo que a gente já falou. Não se pode considerar que o efeito anti-inflamatório dos corticoides inalatórios vai se basear única e exclusivamente na inibição do fator transcricional NF-κ-beta e AP1, pela ligação direta do glicocorticoide com o receptor com esses fatores, impedindo que ele atue a nível nuclear, impedindo a transcrição de proteínas inflamatórias. Na realidade, e até o momento, o efeito dos anti-inflamatórios corticoide não esteroidal envolve todos aqueles mecanismos que nós falamos anteriormente. Envolve a ativação, envolve a repressão, né? Envolve a ativação direta, o contato direto do receptor juntamente com o glicocorticoide no DNA, promovendo, aumentando a velocidade de transcrição, inibindo a transcrição, ou então simplesmente a ligação desse receptor com o corticoide diretamente no fator transcripcional, evitando que ele atue nos seus locais de ligação a nível de DNA. Não podemos esquecer de mencionar a possibilidade dos efeitos também mediados de forma rápida, minutos, segundo, que os corticoides induzem. Então, devemos considerar também que existe a participação do corticoide e seu receptor com mecanismos citoplasmáticos a nível de membrana que dão efetividade e velocidade na manifestação do efeito, tá certo? Então, essa ilustração resume tudo isso. Aqui no canto superior direito, nós vamos ter todas as proteínas que vão ter a sua atividade transcripcional elevada, né? E na parte do meio para baixo, as proteínas que vão ter a atividade de transcrição reduzida ou inibida. Então, essas que têm a inibição da transcrição, geralmente são proteínas, são mediadores inflamatórios. Então vocês olhem aí, não vou ficar falando para não ser repetitivo, mas dê uma olhada, dê uma lida, são todas as proteínas que participam do processo inflamatório. Em cima, são as proteínas que vão atuar como moduladores do processo inflamatório, buscando a resolução do processo inflamatório, né? Além disso, o corticoide também aumenta a síntese de receptores beta-2, aumenta a expressão desses receptores na superfície celular. Então, tanto o corticoide quanto o agonista beta-2, eles têm uma ação cinética, na medida em que o corticoide, ele inibe o processo inflamatório, aumenta a expressão de receptores beta-2 na superfície, permitindo assim que o receptor beta-2 atue de forma mais rápida e efetiva e amplie o seu efeito. E, consequentemente, a gente usa uma menor dose de beta-2 para promover o efeito. E, consequentemente, nós temos também uma redução da dose do corticoide inalatório e redução da possibilidade de gerar os efeitos colaterais que nós vamos ver ao final da apresentação. Tá certo? Os efeitos adversos e colaterais do uso prolongado do corticoide. Nessa apresentação, nós vamos ter uma figura na parte superior esquerda, quase no centro, a figura de um processo inflamatório na cavidade oral. E do lado direito, na parte inferior,
nós temos um desenho esquemático de uma pessoa que apresenta valores elevados de cortisol ou necessitou fazer uso de cortisol por um longo período da vida. Então, nós vamos ter como efeito colateral redução de massa muscular, atrofia muscular. E aí nós observamos os braços e pernas finos, atraso no crescimento, aumento da glicemia, aumento da resistência à insulina, aumento da presença de ácidos graxos no sangue, retenção de sódio e água e excreção aumentada de potássio, hipocalemia, uma redução na absorção intestinal e renal de cálcio, que pode contribuir para o desenvolvimento de osteoporose, fragilidade óssea, infecções por candidíase, por cândida, que é a foto na parte superior esquerda, né? Então, o efeito anti-inflamatório e imunossupressor, inibição do crescimento de fibroblastos. Bem, interação medicamentosa, o hipotireoidismo, doença hepática, doença renal, obesidade, promovem o aumento da fração livre dos glicocorticoides, porque as globulinas que ligam o corticoide se apresentam reduzidas. Pacientes com alteração de função hepática podem ter alteração na enzima 11-beta-hidroxidesidrogenase, e aí nesse caso deve usar a prednisolona. Continuando a interação medicamentosa, antipertensivos. Então, os corticoides promovem um antagonismo aos efeitos hipotensivos dos agentes antipertensivos. Carbamazepina aumenta o metabolismo do corticoide, então é necessário ajustar a dose. O cobicistat e o ritonavir aumenta a concentração plasmática livre do corticoide. Estrogênio aumenta a concentração plasmática livre do corticoide. Agonistas beta-2 inalado, quando associado com corticoide, pode aumentar o risco de perda de potássio. Cetoconazol e itraconazol aumenta a concentração plasmática livre de corticoide. Anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar o risco de inflamação gástrica, úlcera e etc. Nessa ilustração, eu apresento para vocês uma tabela que é uma ilustração, é um exemplo. Foi retirado do Jornal Brasileiro de Pneumologia, agora em 2020. É uma tabela de medicamentos de controle dos corticoides inalatórios empregados no tratamento da asma e comercializados no Brasil. Então, na primeira coluna, nós temos aqui o nome dos fármacos. Na segunda coluna, o dispositivo inalatório, entre parênteses, os números de dose. Na terceira coluna, o nome comercial deles.
Na quarta coluna, a dose que é dispensada em cada puff, e na quinta coluna, a faixa etária que foi aprovada a utilização desses medicamentos. Então, retornando aqui à primeira coluna, na primeira linha, nós temos o dipropionato de beclometasona. Na terceira linha, nós temos a budenosida. Na quarta linha, o propionato de fluticasona. E na última linha, nós teremos o o furoato de mometasona. Esta apresentação, esse diapositivo, é mais uma ilustração. É uma tabela que foi tirada do Jornal Brasileiro de Pneumologia, agora de 2020, né? É uma tabela de equivalência das doses dos corticoides inalatórios licenciados no Brasil. Nós temos aqui na primeira coluna o nome dos corticoides. Na segunda coluna, o tipo de dispositivo. Na terceira coluna, a dose baixa. Na quarta, a dose média. E na quinta coluna, a dose alta. Retornando aqui para a primeira coluna, nós temos os corticoides que são comercializados no Brasil. Nós temos o dipropionato de beclometasona, as doses baixas para adultos e adolescentes de 100 a 200, dose média acima de 200 a 400, dose alta acima de 400. Temos a budesonida, o propionato de fluticasona, o fluorato de fluticasona e o fluorato de mometasona. E aqui as doses média, baixa, média e alta. Na parte de baixo, nós vamos ter agora os corticoides e as doses baixa, média e alta utilizadas em crianças de 6 a 11 anos de idade. Então vocês deem uma olhada, façam a leitura. Eu não vou ficar lendo para vocês para não ficar cansativo, tá certo? E na terceira parte da tabela aqui embaixo, nós vamos ter os que são comercializados, né, com a dose baixa, a idade para crianças menores de 6 anos de idade. Então nós vamos ter 5 anos, acima de 6 meses, 4 anos e 4 anos. Então vocês façam a leitura. Aqui novamente tem uma tabela que foi retirada do Jornal Brasileiro de Pneumologia, agora 2020. É mais uma ilustração, e é o corticoide que está em combinação com agonista beta-2 de curta duração, e é o dipropionato de beclometasona. Aqui nós temos também uma ilustração, né, um exemplo para vocês. Tabela também retirada do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que são os corticoides inalatórios em combinação com os agonistas beta-2 de longa duração. Então nós temos o formoterol e o salmeterol
associado com a budenosida e o propionato de fluticasona. Aqui novamente uma ilustração, agora um corticoide inalatório em associação com um agonista beta-2 de ultra longa duração. Então é normalmente usado o furoato de fluticasona com o vilanterol. Aqui VI vilanterol, FF furoato de fluticasona. Aqui mais uma ilustração, agora é a associação do tiotrópio com isso. Bem, inibição do ACTH e atrofia da adrenal é caracterizado por sintomas gastrointestinal, desidratação, hiponatremia, hipercalemia, perda de peso, letargia, hipotensão. Bem, a supressão do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal vai ser maior quando o paciente, além de ingerir o medicamento pela manhã, também faz uso do medicamento à noite. Doses menores do que 7,5 mg de prednisona e equivalente por dia, a grande maioria dos pacientes mantém o eixo responsivo. Nos pacientes que recebem glicocorticoide por menos de 3 semanas, o eixo é recuperado em torno de 7 a 10 dias. Aqui no canto superior direito, nós temos as doses de prednisona e a duração de utilização dela, que vão promover a inibição do eixo HPA. Aqui são doses de vários corticoides que promovem, que podem ocasionar, né, a supressão do eixo hipófise hipotálamo suprarrenal em homens e mulheres. É uma tabela ilustrativa para você. Utilização dos glicocorticoides. Eles são utilizados nos mais diferentes tipos de patologia. Podem ser utilizados como terapia de reposição, podem ser utilizados como anti-inflamatório e imunossupressor. E aí nós temos aqui elencado as situações em terapia neoplásicas, no choque, na hipercalcemia. Aqui algumas considerações de como administrar os glicocorticoides, que isso com certeza vocês já vão saber. Então tem certeza do diagnóstico da doença base. A doença é grave ao ponto que justifique o uso dos glicocorticoides. Afastar a possibilidade de infecções ativas concomitantes ou infecções oportunistas em pacientes que já estão usando imunossupressor. Avaliar a possibilidade de ocorrência diabetes, intolerância à glicose, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva ou arritmia. Identificar grupos de risco para desenvolvimento de osteoporose. Investigar os antecedentes de distúrbios de comportamento, depressão, insônia, euforia, tentativa de suicídio, psicose. A partir de agora, vai ser apresentado exemplos de esquema de retirada da medicação, do corticoide. Então, existem alguns esquemas. Eu estou colocando estes aqui como exemplo,
vocês devem recorrer à literatura específica para maior conhecimento e atualização, além de seguir as orientações dos predecessores e nas respectivas áreas clínicas.